Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. O livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Apocalipse 1, 9 a 13. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. Até aqui. Vamos ao capítulo 3, por favor. A partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar mais uma vez. Toda vez que você lê a Bíblia, é Deus falando, é a voz de Deus, não é a voz de homens, nem é mesmo a voz da igreja, é a voz do próprio Deus. Ouça essa voz, atenda essa voz. Deus está aqui, e Deus fala pela sua palavra. Deus, abra o entendimento do nosso coração, ilumina nossa mente, predisponha-nos para ouvirmos a tua voz nesta noite, que todo o propósito do teu coração se cumpra aqui neste lugar, que a tua igreja ouça o que o Espírito está dizendo a ela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um tempo sombrio e tenebroso de perseguição já estava assolando a igreja.
As nuvens escuras já se formavam no horizonte, prenunciando a chegada de uma terrível borrasca, de uma assoladora tempestade, de uma implacável perseguição. Desde que Nero assumiu o governo de Roma, com 17 anos de idade, no ano 54 da era cristã, é que de fato a igreja percebia que um tempo terrível de tribulação viria sobre ela. Esse imperador era louco, mandou matar sua própria mãe, outros membros da sua família. 10 anos depois que ela assumiu o governo, no ano 64 da era cristã, segundo alguns historiadores, ele mesmo colocou fogo na capital do império. Pela sua megalomania, queria reconstruir a cidade e embelezá-la. E vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, assistindo o espetáculo, tangendo a sua lira. Quando aquele devastador incêndio terminou, depois de 7 noites, 6 dias de incêndio, a cidade estava praticamente destruída. Os poucos bairros restantes eram povoados por judeus e cristãos. Isso dá a esse imperador um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E começa uma brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Dizem os historiadores que faltou madeira naquela época para se fazer cruz, para crucificar os crentes. Os crentes eram amarrados em postes, cobertos de piche e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Dois anos depois, no ano 66, explodiu uma revolução lá em Cesareia Marítima. Os zelotes se rebelaram contra os romanos, diante da profanação de uma sinagoga. E Roma manda para lá o general Tito, para debelar aquela rebelião. Isso era o ano 66. 2 anos depois, ano 68, 9 de julho de 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. E não podendo mais se manter no poder, ele tira sua própria vida, ele se mata. 2 anos depois, a rebelião em Israel ainda estava em curso. E o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, entrincheira a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, queima a cidade de Jerusalém, destrói o templo, arrasa-o, não ficando pedra sobre pedra. Muitos judeus e cristãos são passados ao fio da espada, um banho de sangue. E naquele mesmo ano, os judeus são dispersos para a maior dispersão e diáspora da história, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel é reconstituída em sua terra como hegemonia nacional. Nesse mesmo ano 70, o imperador Tito Vespasiano inaugura o Coliseu Romano em Roma. E numa festa de inauguração de 100 dias, mais de 10.000 crentes são mortos, enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, e muitos deles passados ao fio da espada dos gladiadores. Um banho de sangue. Ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, chamado de o segundo Nero, pela sua perversidade, crueldade. E é esse imperador, o primeiro a se chamar e a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Pois foi este homem, Domiciano, que deportou o apóstolo João
de Éfeso, capital da Ásia Menor, onde era pastor, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Pátimos. Talvez tentando calar a voz do último representante do colégio apostólico. Talvez tentando jogar uma pá de cal no cristianismo. E João, já velho, jogado naquela ilha, degradado politicamente, isolado da igreja, tinha todas as portas da terra fechadas para ele. Mas quando todas as portas da terra se fecharam para João, Deus lhe abriu uma porta no céu. E diz Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que ele escuta uma voz dizendo: sobe para aqui, e eu te mostrarei, não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Mesmo em tempos sombrios, Deus está no trono e Ele governa os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor. E diz o texto que João escuta atrás dele uma voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele. Ele vê 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas da Ásia. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Mas o Cristo que João vê, não é o Cristo agonizante do Getsêmani, não é o Cristo que está em lágrimas, com forte clamor e lágrimas, não é o Cristo que está suando sangue. O Cristo que João vê não é o Cristo surrado na casa do sumo sacerdote. O Cristo que João vê não é o Cristo espancado, cuspido e humilhado do pretório romano. O Cristo que João vê não é aquele que caminha trôpego pelas ruas de Jerusalém. O Cristo que João vê não é o Cristo exangue do Calvário. O Cristo que João vê não é mais o Cristo machucado e ferido naquele leito maldito. Mas diz a Bíblia que os seus cabelos não estão mais sujos de sangue e poeira, mas são como a alva lã. Seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como chamas de fogo. Seus pés não estão mais cravados no lenho, mas são como bronze polido. As suas mãos não estão mais presas com os cravos, mas sustentam a igreja. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado pelos hematomas, mas brilha como o sol no seu fulgor. E diz a Bíblia que quando João vê o Cristo da glória, ele cai como morto aos seus pés. E o próprio Senhor Jesus põe a mão direita sobre ele e diz: não temas, João. Eu sou o primeiro e o último. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Chama a sua atenção para o versículo 13. João vê o Cristo da glória no meio da igreja. O mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas preste atenção, no capítulo 2, versículo 1, que Jesus não está apenas no meio da igreja, Ele está andando no meio dos candeeiros, Ele está andando no meio das igrejas. E eu posso afirmar, categórica e insofismavelmente, que Jesus está aqui nesta noite. Ele está presente. E é por causa da presença dele que você e eu estamos aqui. É porque ele está aqui, é que este encontro é mais do que um mero encontro. E a pergunta é: o que é que Jesus está fazendo aqui nesta noite? O mesmo que estava fazendo lá, entre as igrejas da Ásia. Ele está sondando você e a mim. Ele nos conhece. Ele está exortando a igreja. Ele está examinando a igreja. Ele está corrigindo a igreja. Ele está disciplinando a igreja. Ele está fazendo promessas à igreja.
E é curioso que quando Jesus examina essas 7 igrejas, há um estribilho em todas elas. Em todas elas. E o estribilho é este: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus Cristo usou a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia, Jesus conhece o que você faz. Aquilo que seu pai não sabe, ele sabe. Aquilo que a sua mãe não sabe, ele sabe. Aquilo que o seu marido não sabe, ele sabe. Aquilo que a sua esposa não sabe, ele sabe. Aquilo que os seus pais não sabem, ele sabe. Aquilo que a sua igreja não sabe, ele sabe. Nada pode estar oculto diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar a seguinte expressão: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Me encanta isso, porque Jesus também conhece a tua tribulação, a tua dor, as tuas lágrimas, as tuas noites indormidas, as tuas madrugadas insones, os teus gemidos secretos. Ele conhece. Me impressiona Jesus, porque ele se dirige à mais pobre igreja da Ásia e diz: tu és pobre, mas dentro da avaliação do céu, tu és rico. Isso me choca, porque você e eu temos uma noção do que seja uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem gente influente na sociedade? Para a mais pobre igreja da Ásia, Jesus Cristo diz: tu és rico. O que impressiona os homens nem sempre impressiona Deus. O que é grande na terra nem sempre é grande no céu. Por outro lado, para a mais rica igreja da Ásia, a igreja de Laodiceia, até mesmo que se olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, e dizia: eu estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma, Jesus Cristo faz uma avaliação e diz: não, tu és pobre, miserável, cega e nua. Para a igreja de Pérgamo, talvez a segunda mais importante cidade da Ásia, Jesus Cristo se dirige à igreja assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece a geografia onde a igreja está plantada. Jesus conhece a cultura onde a igreja está inserida. E por que Jesus usou esta expressão? Por 2 razões. Primeiro, porque Pérgamo, concorrendo com a própria capital da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, ganhou o direito de construir o primeiro templo de adoração ao imperador na Ásia Menor. De tal maneira que em Pérgamo havia um templo onde as pessoas adoravam César como Deus. E toda adoração que não é prestada a Deus é um culto satânico. Por outro lado, em Éfeso ficava também o templo de Esculápio. E Esculápio era o deus da cura, representado por uma serpente. E pessoas vinham do mundo inteiro a Pérgamo para receberem cura por meio deste ídolo chamado Esculápio, o Deus da cura. E Jesus Cristo vai dizer algo maravilhoso, porque exatamente onde está o trono de Satanás, o Senhor Deus finca uma igreja, num ambiente mais hostil. E Jesus Cristo está sondando as igrejas, examinando as igrejas, e o Senhor Jesus tem elogios a fazer e tem censuras também a fazer. Vale destacar que destas 7 igrejas, Jesus Cristo só faz elogios e nenhuma censura apenas para 2 igrejas. Aliás, para as 2 mais pobres igrejas da Ásia.
igreja de Esmirna e igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna, Jesus Cristo disse: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Para a igreja de Filadélfia, Jesus Cristo disse: tu tens pouca força, tu és fraca, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que importa é que uma igreja seja fiel e aproveite a oportunidade que Deus coloca diante dela. Para 4 igrejas, Jesus Cristo tem elogios a fazer e tem censuras a fazer. Para a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo disse: eu tenho uma coisa a teu favor. Tu não toleras os falsos apóstolos. Era uma igreja ortodoxa. Jesus disse: eu tenho uma coisa a teu favor ainda, que tu odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, porque os nicolaítas induziam o povo à imoralidade. Diríamos que esta igreja era uma igreja zelosa da doutrina, zelosa da verdade. E vou lhes dizer que uma igreja que tem zelo pela verdade é uma igreja que agrada ao Senhor Jesus. Porém, Jesus disse para esta igreja: eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Em outras palavras, até na defesa da verdade, uma igreja pode tornar-se seca, árida, e correr um gravíssimo perigo de repente, ficar apenas com a ortodoxia morta, perder a devoção, perder o entusiasmo por Deus, perder a sua alegria espiritual. De repente a defesa da verdade é a única bandeira desta igreja, mas ela não tem mais aquele espírito caloroso de adoração e de entusiasmo com as coisas de Deus. Fico impressionado, entretanto, com o que Jesus Cristo disse para a igreja de Tiatira. Preste atenção nisso. Tiatira é o oposto de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Aí Jesus se dirige à igreja de Tiatira dizendo o seguinte, que ele elogiava a igreja, porque agora quando a igreja recebe a carta, ela tem mais obras, ela tem mais fé e ela tem mais amor do que lá no começo. Mas Jesus Cristo diz: eu tenho uma coisa contra ti, que tu toleras esta falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Notem isso: se Éfeso tinha doutrina sem amor, a igreja de Tiatira tinha amor sem doutrina. Poderíamos ser a igreja mais calorosa, mais hospitaleira, a igreja de mais profusa e abundante comunhão da terra, se nós não tivermos zelo pela verdade. Assim também não agrada a Deus. Se doutrina sem amor não serve, amor sem doutrina também não serve. Nós não podemos separar este binômio, ortodoxia e piedade. Para a igreja de Pérgamo, Jesus Cristo destaca o fato de que havia gente tão fiel naquela igreja, a ponto do seu líder Antipas ter sido martirizado pela sua fé, e os historiadores dizem que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze incandescido. Ao mesmo tempo, nesta igreja tem gente que está flertando com a falsa teologia de Balaão, induzindo o povo à imoralidade por causa de dinheiro. É muito comum as pessoas me perguntarem, pelas minhas caminhadas pelo Brasil, assim: qual a avaliação que você faz da igreja brasileira? Às vezes a pergunta é um pouco mais direcionada: o que você acha da igreja presbiteriana do Brasil? Como é que está a igreja? Às vezes a pergunta é mais focada: como é que está a igreja que você pastoreia? E via de regra a minha resposta é a mesma: a igreja vai muito bem. A igreja vai mais ou menos. A igreja vai muito mal. Sabem por que eu respondo isso? Porque numa mesma congregação, você tem gente andando com Deus, você tem gente comprometida com Deus,
Você tem gente cheia do Espírito Santo de Deus. Você tem gente pronta a morrer por Cristo. E numa mesma congregação, você tem gente claudicando na fé. E você tem gente vivendo na imoralidade. Para a igreja de Sardes, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: você, Sardes, tem nome de que vives, mas tu estás morta. Talvez a igreja de Sardes fosse o maior exemplo hoje de uma igreja avivada, de uma igreja de uma liturgia empolgante, de uma igreja onde as emoções transbordariam pelos poros. Mas Jesus que não se impressiona com performance, Jesus que conhece o coração, disse: não, essa aparência de vida tem cheiro de morte. Tem aí ainda umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Porém, para uma igreja, Jesus não tem nenhum elogio a fazer, apenas censura. Para a igreja de Laodiceia. E o que me espanta nesta igreja é que Jesus vai fazer um diagnóstico, vai fazer um apelo e vai fazer uma promessa. E com respeito ao diagnóstico, me impressiona não o que Jesus viu, mas o que Jesus não viu. Notem comigo. Jesus está censurando as igrejas de Pérgamo e de Tiatira por falta de doutrina. Jesus está censurando as igrejas de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes por imoralidade. Jesus está censurando a igreja de Éfeso por falta de amor. Mas quando Jesus se dirige à igreja que lhe provoca maior sofrimento, que lhe causa náuseas, Jesus não tem sequer uma palavra para denunciar qualquer heresia naquela igreja. Notem isso. Não há nenhuma denúncia de Jesus de falsos mestres em Laodiceia. Como havia tentativa de falsos mestres em Éfeso, como havia falsos mestres em Pérgamo, como havia falsos mestres em Tiatira. Não há denúncia de Jesus de heresia na igreja de Laodiceia. Diríamos hoje que Laodiceia era uma igreja ortodoxa. Segundo, não há qualquer denúncia de Jesus com respeito à igreja de Laodiceia de qualquer imoralidade. Como havia imoralidade em Pérgamo, como havia imoralidade em Tiatira, como havia imoralidade em Sardes, a igreja de Laodiceia, diríamos hoje, é uma igreja ética. Não havia escândalos morais. A liderança da igreja não precisava se reunir para disciplinar um membro. Mas a despeito de ser uma igreja ortodoxa, a despeito de ser uma igreja ética, essa igreja está provocando náuseas no Senhor Jesus. Terceiro, você não vê qualquer denúncia de Jesus de pobreza naquela igreja. Como havia pobreza, por exemplo, na igreja de Esmirna, como havia fraqueza na igreja de Filadélfia. Era uma igreja próspera, era uma igreja rica. Quarto, o mundo estava em ebulição, a perseguição rondava o mundo. A perseguição já havia chegado, por exemplo, em Pérgamo. O seu líder já havia sido morto. Mas embora o mundo estivesse em ebulição, não há qualquer sinal de perseguição contra a igreja de Laodiceia. A igreja estava em paz. Então sintetizamos isso. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja ética, era uma igreja próspera, era uma igreja em paz. Se eu morasse lá naquela época, eu queria ser membro dessa igreja. Entretanto, Jesus Cristo disse: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A grande pergunta é esta: qual foi o diagnóstico que Jesus Cristo fez dessa igreja? Isso é o que ele não viu. E o que é que ele viu? O que Jesus Cristo viu e que lhe provocou tanto
Todo sofrimento foi uma coisa só: falta de fervor espiritual. Mornidão. E preste atenção nisso, que mornidão pode existir numa igreja ortodoxa, numa igreja ética, numa igreja próspera e numa igreja que está em paz. Eu não estou dizendo com isso que a ortodoxia é coisa de somenos. Eu não estou dizendo com isso que a ética é coisa de pequeno valor. Eu não estou dizendo com isso que a prosperidade não é uma coisa boa. Eu não estou dizendo com isso que a paz não é uma coisa positiva. Graças a Deus, porque somos uma igreja firmada na verdade. Nunca podemos abrir mão da verdade. Jamais podemos negociar a verdade. A igreja precisa ter zelo pela doutrina. Louvado seja Deus, porque somos uma igreja ética, porque lidamos com princípios morais absolutos, porque temos princípios como cidadãos honrados desta nação e devemos viver uma vida bonita aos olhos de Deus e dos homens. Louvado seja Deus, porque somos uma igreja próspera. Aliás, temos mais do que precisamos. Louvado seja Deus por isso, porque a prosperidade genuína, fruto do trabalho honrado e da bênção de Deus, é fruto da generosidade do Altíssimo. Bendito seja Deus, porque vivemos numa democracia e ainda temos liberdade de culto, liberdade de expressão. Louvado seja Deus, mas isso não basta, isso não é suficiente. O que está faltando na igreja é fervor espiritual, a frieza, a mornidão. Às vezes vivemos uma vida insossa, insípida, árida, seca, morna, tépida. E eu não sei se você já parou para perceber o contexto desta carta. Aliás, Jesus certamente foi o maior de todos os comunicadores de todos os tempos. Jesus era ao mesmo tempo fiel e relevante. Ele jamais respondeu perguntas que o povo não estivesse fazendo. Por que Jesus usou as figuras que usou? Morno, nem quente nem frio. Ouro para te enriqueceres. Vestes brancas para vestires. Colírio para ungires os olhos. Por quê? É porque Jesus leu o texto e leu o contexto, leu o texto e leu o povo, leu o texto e leu a cultura. Jesus conhecia a geografia, Jesus conhecia a cultura, Jesus conhecia o comércio, Jesus conhecia a indústria, Jesus conhecia a situação onde a igreja estava inserida. Você sabe disso. Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico, a região mais fértil da Ásia. Hoje, a região mais fértil da Turquia. E ali naquela região ficavam 3 cidades, muito próximas umas das outras. A cidade de Hierápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Hierápolis era uma cidade mundialmente conhecida pelas suas águas quentes, águas termais, águas terapêuticas. E exatamente da castelo de algodão brotavam águas quentes dentro daquelas rochas brancas calcárias que iam formando piscinas e cascatas naturais, e as pessoas vinham ali para tomarem banhos quentes, para cuidarem da sua saúde. Do outro lado do rio ficava Colossos, mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas geladas, também terapêuticas. Entretanto, Laodiceia, a maior e mais rica cidade, não tinha fontes. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas por meio de aquedutos e chegavam ali mornas, tépidas, impróprias para beber e impróprias para efeitos terapêuticos. E Jesus Cristo pega esse gancho da geografia e diz: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos, mas como tu és morna como as águas que chegam em Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia. A cidade rica, para vocês terem uma ideia, no ano 47 depois de Cristo, aquelas 3 cidades foram devastadas por um terremoto. Colossos nunca mais se recompôs, nem Hierápolis, completamente.
Mas Laodiceia se refez, não precisando de dinheiro do império. Os homens endinheirados da cidade reconstruíram a cidade. E Jesus Cristo diz: mas eu aconselho que tu compres de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia. Mormente a lã negra era mundialmente conhecida. E Jesus Cristo diz: você que se orgulha das suas fábricas de tecido, eu aconselho a ti que tu compres de mim vestiduras brancas para te vestires. Laodiceia era o maior centro oftalmológico do mundo. Lá se produziu o pó frígio, que era um tratamento quase milagroso nas doenças dos olhos. Pois bem, Jesus Cristo disse: eu aconselho que tu compres de mim colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Qual foi o problema que Jesus identificou nessa igreja? Falta de fervor espiritual. Meus irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Qual o diagnóstico que Jesus está fazendo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Vamos um pouco mais específico. Qual o diagnóstico que Jesus Cristo está fazendo da sua vida? E talvez nesta noite o que Jesus está dizendo para você e para mim é: falta fervor, falta entusiasmo, falta vibração, falta prioridade com as coisas de Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós nos empolgamos mais com a partida de futebol do que com o reino de Deus. Conforme foi dito hoje de manhã, as pessoas se empolgam muito mais com a novela da Globo do que com o culto ao Deus vivo e todo-poderoso. Falta-nos fervor, falta-nos entusiasmo, falta-nos vibração com as coisas de Deus, falta calor espiritual, falta experiência com Deus vivo, falta avivamento espiritual. E eu vou lhes dizer que nada provoca mais sofrimento no Senhor Jesus Cristo de que ter alguém que foi lavado no seu sangue, que recebeu o Espírito Santo, que tem todo o poder de Deus à sua disposição, todo o instrumental da graça a seu favor, e apesar de tudo isso, vive uma vida medíocre, vive uma vida rasa, vive uma vida pobre, vive uma vida árida e estéril espiritualmente. Isso provoca dor no coração de Jesus. Mas o Senhor Jesus Cristo, depois de fazer esse diagnóstico, tem um apelo a fazer. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu fico impressionado com o Senhor Jesus, porque Ele é o dono da igreja, o Senhor da igreja, podia dar ordens para a igreja, e se aproxima da igreja, dando conselhos. Aconselho-te. E Ele se apresenta à igreja como um mercador espiritual, tendo um produto para vender, e o produto é essencial e vital, e o preço é de graça. Quantas igrejas, irmãos, quantas igrejas que, percebendo a falta de fervor, abraçaram uma última novidade do mercado da fé e se descambaram espiritualmente. Quantas igrejas que, percebendo a aridez, importaram as novidades, caíram em experiencialismos perigosos, naufragaram na fé, se enveredaram por caminhos sinuosos e tortos de tantas coisas loucas e malucas que tem por aí. O Senhor Jesus Cristo não apenas faz o diagnóstico, mas Ele dá a receita, Ele oferece o remédio, Ele oferece a proposta de cura. Ele diz: aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. O único que tem remédio para restaurar o fervor espiritual da igreja é o próprio Senhor Jesus. Não precisamos buscar as novidades, não precisamos correr atrás das últimas novidades do mercado da fé, precisamos nos agarrar em Jesus, porque é Ele quem tem o remédio para restaurar o fervor espiritual na sua igreja. E aí chega no verso 19, Jesus Cristo tem uma palavra para dar, uma exortação para fazer e uma ordem para dar. Eu repreendo
e disciplino a quantos amo. Não é fácil, amados, se dirigir a uma igreja nesse tom. É pesado. É pesado. E eu posso lhes garantir que a exortação pesada, fincada na verdade, é um ato de mais profundo amor do que apenas palavras doces e suaves, oferecendo uma panaceia, dizendo paz, paz, quando não tem paz. Assim fazem os falsos profetas. Não se prega mais em alguns púlpitos sobre pecado, sobre arrependimento, sobre o novo nascimento, sobre a cruz de Cristo. São mensagens rudes demais, agressivas demais. Mas não há esperança para nós, a não ser em Cristo, na sua cruz, a não ser que haja arrependimento, choro pelo pecado, sede de Deus e fervor espiritual na nossa alma. Por isso Jesus disse: eu repreendo e disciplino a quantos amo, e há uma ordem peremptória: sê pois zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda de conduta, muda de postura. Chega no verso 20, Jesus docemente se apresenta: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu tremo diante desse texto. Sabem por quê? Da possibilidade de nós cantarmos porque gostamos de cantar, de nós pregarmos porque estamos acostumados a pregar, de nós contribuirmos porque nos sentimos obrigados a fazê-lo. E nós somos um fim em nós mesmos, e Jesus ainda está do lado de fora da igreja, querendo entrar. Que Jesus nos convide para cear com Ele é um milagre, mas que Ele queira cear conosco é graça. E a única maneira do nosso coração arder é estarmos na presença e na intimidade com Jesus, assentados à mesa com Ele. Vermos a beleza dEle, a glória dEle, a majestade dEle, a sublimidade dEle. Relendo há poucos dias a vida de Jonathan Edwards, diz que aquele homem de Deus, muitas vezes nas suas andanças, nas suas viagens para pregar, ele descia do seu cavalo, abraçava o pescoço do cavalo e chorava longamente, contemplando a glória e a beleza do seu Salvador. Qual foi a última vez que você se alegrou e exultou em Deus, pela majestade do seu Deus, pela grandeza da obra da redenção, pelo Espírito Santo que habita em você, por você ter sido transformado em santuário da morada do Altíssimo? Esse mesmo Jesus que faz o apelo, agora faz uma promessa. E no versículo 14, ele diz por que ele tem competência para fazer esta promessa. Estas coisas diz o Amém. Ele é a última palavra de Deus. Se nós não escutarmos o Amém, não há mais esperança. Não há mais esperança. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, aos pais pelos profetas, mas hoje Ele nos fala pelo seu Filho. Ele é o Amém. Segundo, Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele promete, Ele é poderoso para cumprir. E Ele é o princípio da criação de Deus. Foi Ele quem trouxe à existência as coisas que não existiam. E se Ele chamou à existência as coisas que não existiam, Ele é poderoso para inflamar de volta o seu coração, para levar você ao primeiro amor e para inflamar o seu coração de zelo e de amor por Deus. Quando chega no versículo 21, Ele tem uma promessa a fazer a você. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono.
E eu fico encantado com essa transição do verso 20 para o verso 21, porque no verso 20 ele sai da intimidade da mesa para o verso 21, na publicidade do trono. Quem é que vai sentar-se com ele no trono? Quem assentou-se com ele na mesa. E Jesus então termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que essas igrejas ouviram o que Jesus disse a elas e o que o Espírito Santo disse a elas? Os séculos se passaram e estas igrejas morreram. Todas morreram. Morreram. Hoje só tem pedra, poeira e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. E por que morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha para a Europa, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceu o movimento pietista, onde aconteceram as missões modernas, onde aconteceram os grandes reavivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Os templos evangélicos são apenas lugares onde as pessoas vão visitar monumentos, onde se tem encontros sociais, são vendidos para se transformarem em museus, em teatros, em mesquitas. Há poucos dias um amigo meu me disse, de Londres, pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, não é mais o país de George Whitefield, não é mais o país de William Wilberforce, não é mais o país de William Carey, não é mais o país de Mark Lloyd Jones, não é mais o país de John Stott. A Inglaterra hoje é o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Olha para a igreja da América do Norte, onde as igrejas ortodoxas estão perdendo membros e mais membros todos os anos, embora mantenham muitas delas a ortodoxia. Olha aquelas que já se desviaram da verdade e hoje são chamadas de dead church, igrejas mortas. E o Espírito está dizendo às igrejas: volte ao primeiro amor. Aqueça o seu coração com o fogo que vem do altar de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos netos. Que Deus tenha misericórdia das futuras gerações. E se nós quisermos amanhã uma igreja viva, é preciso que o nosso coração volte a arder, para que nós passemos este bastão para a futura geração. Um evangelho puro, um evangelho cheio do calor e da graça do Deus Todo-Poderoso. Curva sua fronte. Pastor Arival vai orar por nós. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite. Ajuda-nos como igreja de Pinheiros a termos atitude diante da Tua palavra. A Tua palavra nos instrui nesta noite, a Tua palavra nos disciplina, nos exorta. Dá-nos a capacidade, a vontade, a atitude de trabalharmos contra a mornidão espiritual que existe hoje na igreja de Pinheiros. A falta de compromisso, o desprezo a Deus com as coisas santas, o relaxamento, a começar em mim, a começar na vida dos presbíteros, dos diáconos, de cada membro, ó Deus, que tem olhado para os desafios e para os privilégios que o Senhor tem nos dado, como um fardo. A nossa agenda tem prevalecido contra a agenda do Senhor. Os nossos interesses, o nosso querer, o nosso orgulho, a nossa vaidade. E muitas vezes nós estamos fazendo festa com as coisas erradas, nos esquecendo, ó Deus, de que aos Teus olhos nós estamos numa situação difícil.
Aviva o nosso coração nesta noite. Que cada crente, que cada irmão que veio aqui, seja envergonhado diante de Ti neste momento, e que nós mudemos de atitude para a Tua honra e para a Tua glória, e para que esta igreja não venha se fechar. Apesar do templo bonito, apesar dos recursos financeiros, apesar de tantas famílias abençoadas, dá-nos a graça do fervor espiritual, Senhor. Que nós possamos ter a alegria de vir à Tua casa. Que nós não deixemos de vir à Tua casa porque temos que fazer ginástica, assistir televisão, cuidar das nossas coisas pessoais. Ó Deus, dá-nos consciência, seriedade diante do Senhor. Nós queremos cear contigo. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos dispor o nosso coração nesta noite, uma vida de consagração. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém.